Ei, gente, boa tarde. Que saudade, meu Deus. Me perdoa. Eu sei que... tá desde a semana passada, tá? Falar igual aquela palavra. O anjo já saiu daqui, desde que você dobrou o joelho. Deus já me deu essa palavra desde a semana passada. Mas eu não vim aqui, não foi por negligência, não. Não vim porque não pude mesmo. Eu vim o mais rápido que eu pude, tá? E hoje não repara não, porque tá daqueles modelos. Só a misericórdia de Deus. Hoje eu acho assim, eu não vou dizer que é improvável não, ou é obediência, não tem? O dia da obediência, você tem um trabalho, você tem que ir, aí você levanta e vai. É isso aí. Hoje nós estamos no dia da obediência, porque, meu Deus, pra mim tá desumano. Eu tava pensando aqui que Deus, ele encaixa as coisas direitinho. Ele organiza as coisas direitinho. Deus, ele é cauteloso. Tô enchendo linguiça não, tá? Porque tudo contribui. É assim mesmo. Mas eu era daqueles tipo assim. Se eu almoçasse, amém. Amém. Eu não conseguia ler, não conseguia andar, não conseguia olhar, não conseguia conversar, não conseguia fazer nada. É sono. É sono. É sono. Desse jeito. Menino, misericórdia. Mas aí Deus encaixa as coisas direitinho. Ele tem. Eu tava olhando agora, eu falei, meu Deus do céu, eu só tô pregando assim, só tô gravando uma palavrinha assim. Depois do almoço agora, sempre. Aí isso aqui envolve leitura, né? Responsabilidade, porque é simples, mas tem toda uma preparação. Tem que correr, tem que se ajeitar, tem que pegar a Bíblia, né, gente? Como é que vai falar sem a Bíblia? É né? Uma organização. E eu pensando, falei, meu Deus, para a pessoa que não conseguiu. Amém. Então vamos lá. Ô, gente, eu queria conversar com vocês hoje sobre Jeremias 18. Mas não fica triste não, desesperado não, porque não é repetição não. Porque tem época que não é. Tem hora que é tanta repetição assim, que não dá nem... Jeremias 18, você já sabe o que é, você nem quer ouvir mais. Né não, menina, espera. Então vamos lá. Tava com saudade, tá? Eu amo vocês. Deus tem me dado um amor tão grande por você. Interessante que eu não sei nem... Assim, né? Não dá pra saber, né? Quais são as pessoas que estão ali curtindo, visualizando. Não dá pra saber. Mas Deus tem me dado um amor tão grande, uma coisa assim tão legal por vocês. Recebe meu amor, tá? Tava com saudade. Gente, eu tava pensando o seguinte... que quando o profeta ele desce, eu agora não estou conseguindo lembrar. Se eu lembrar depois eu vou colocar o meu cabelinho branco. Se eu lembrar depois eu vou colocar na descrição. Eu não estou conseguindo lembrar o que me chamou a atenção para essa palavra. Não estou conseguindo me lembrar. Mas tenho uma pergunta agora. Tenho uma pergunta, né, para esse momento. E a pergunta era: porque quando o Senhor, a palavra do Senhor, quando o Senhor, ele pede para Jeremias descer até a casa do oleiro que ia mostrar alguma coisa a Jeremias, Jeremias começa a visualizar o oleiro trabalhando com um vaso mole, com barro mole, maleável, né? E aí esse barro que está na mão do oleiro, ele quebra. Engraçado que Jeremias coloca assim, por algum motivo, mas o oleiro sabia. Tão cuidadoso, né? O oleiro está ali trabalhando com barro. Ele sabe por que o barro quebrou, o vaso quebrou. O oleiro. Jeremias não, o profeta não. Aí o vaso quebrou, né?
O oleiro pega esse barro, esse mesmo barro molinho, movimenta esse barro de novo e faz outro vaso. Até aí tudo bem. Só que eu não sei por que veio esse pensamento na minha mente. Se esse barro era mole e nós somos os vasos, não, o oleiro fez algo que agradava a ele, um vaso que agradava a ele com aquele barro mole, né? Então ele precisa ficar duro. Ele vai passar por uma queima, né? Ele vai passar por uma preparação, ele vai ficar durinho, ele não vai ser mais esse material. E se esse vaso quebrar? Aí a gente não é mais de Deus. Como é que é o negócio? O oleiro não gosta mais da gente. Como é que fica o negócio? E essa palavra, quando eu li, ela me impactou muito. Porque ela é dolorida, né? Você vê aqui, ó, que começa no 1, 2, 3, 4. Tá falando de vaso. Quando chega no 5, o Senhor começa a falar com Jeremias: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, eu me arrependerei. E no momento em que eu falar de uma gente ou de um reino, para edificar ou para plantar, se eles fizerem mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Quando eu comecei a ler isso daqui, falei: meu Deus do céu, ai meu Pai do céu, protege a gente, meu Deus. Porque, gente, eu pelo menos sou assim. Eu já tive um tempinho, né? Eu nasci no Evangelho, então eu tive umas oportunidades na igreja, assim, desde criança, eu cresci na igreja. Com isso veio as experiências, né? Então, não se cobra de quem se converteu agora como se cobra de mim. Porque eu já estou tempo com Deus. Entendeu? Deus, olha, não é fácil. Não estou falando assim, eu sou de peito de ferro. Eu não sou, não. Sou humana, não é fácil. Mas tem hora que Deus pega umas coisas assim, aí ele começa a fazer, eu fico bem quietinha no meu canto. E eu tenho que ficar, porque eu sei quem ele é. Eu não conheço ele porque algumas pessoas me falaram, não. Eu já tive uma, duas, né, uma coisinha, pelo menos um pouquinho de experiência com Deus. Já são 43 anos, então eu já conheço mais ou menos, eu sei quem é Deus. O máximo que eu posso falar, fica quietinho aqui porque eu não estou entendendo, mas ele sabe de tudo. Eu não estou entendendo, mas ele me ama. Eu não estou entendendo, mas ele sabe de que material eu sou feita. Engraçado que eu não lembrava mais dessa frase. Mas eu já falei muito isso com Deus. Ele sabe de que material eu sou feita. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Deus, ele é fiel. Ele é cuidadoso, ele é maravilhoso. O trabalho dele somos nós. O prazer dele somos nós. Os pais, eles vivem para cuidar dos seus filhos. O trabalho dos pais é cuidar dos seus filhos. Não é esse que é o nosso prazer, a nossa alegria? A gente pode querer muita coisa, mas se o filho quer outra coisa, é o que o filho quer. A gente vai investir na vida do filho.
trabalho é cuidar dele. É igual a gente estava conversando aqui sobre o amor de mãe. O que é o amor de mãe? O amor de mãe não tem dor. O amor de mãe não tem sono. O amor de mãe não tem essas coisas, não. O amor de mãe, se o filho estiver caindo, ela vai lá e segura ele. Ela pode estar do jeito que ela tiver. É uma coisa tão forte que a gente não sabe nem explicar o que a gente está fazendo, mas a gente está ali fazendo. Esse é o amor de mãe, né? E esse aí é com essa pessoa aí que a gente lida. Por mais que o adversário tenta colocar diante dos nossos olhos um Deus terrível. Ele é terrível. Gente, eu não tenho, já falei várias vezes, eu não tenho experiência nenhuma no mundo de, como é que eles falam? Espírita. Eu não sei nem falar. Eu não tenho. Não tenho experiência nenhuma, estudo poucas coisas, só o que preciso saber. Não tenho, gente, eu não tenho. Eu não sei falar. Mas uma coisa é certa. O meu Deus não faz essas coisas, não. A cara dele é uma só. A cara dele é a sincera. Deus, ele é verdadeiro. Quando a gente se dobra diante do nosso Deus e a gente fala, papai, eu não suporto mais, papai, eu não estou gostando. Ele não vai mandar você ir porque você está triste. Ele vai falar, filha, mas você precisa, filha. Filha, mas não pode, minha filha. Não pode. Esse é o nosso Deus. Filha, se você quiser, mais tarde você vai sofrer. A mamãe e o papai vai estar aqui. Deus é esse Deus. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que me criou. E o que eu sempre ensinei às minhas filhas aqui em casa foi assim: o dia que a mamãe estiver nervosa, fica quieta. Sai de perto. Se a mamãe se alterar, se a mamãe tiver alguma atitude errada, eu falei isso com elas desde o dia que elas nasceram. A hora que a mamãe falar alto, a hora que a mamãe se alterar, sai de perto, deixa ela. Deixa ela. Porque se a mãe der uma voadora em você, tá tudo certo. Mãe tem razão. Mãe tem razão. Agora, como que eu crio as minhas filhas falando para elas que mãe tem razão? Falando para elas que mãe sabe o que faz. E a hora que acontece algo que eu não entendo, a hora que acontece algo que me assusta, eu vou me virar contra Deus? Eu vou gritar com Deus? Eu vou falar que Deus é isso, que Deus é aquilo? Tem como não. Eu vou ficar quietinho, vou sair de perto. Eu vou ficar quietinho, vou esperar a hora que ele vai virar para mim e vai falar: filha, agora eu posso te explicar. Filha, porque eu conheço ele. Ele nunca, nunca ele me desamparou. Nunca. Nunca. Ele nunca me prometeu e não me cumpriu. Nunca. O meu Deus não é mentiroso. O meu Deus não me tem por mentira. E é isso que a gente vê aí fora. Eu não conheço, como comecei a conversa. Mas a maioria das pessoas que vão para essas outras religiões, elas nunca entram com a verdade. Elas entram lá com uma maravilha, é uma maravilha. E depois elas têm as experiências delas que não são agradáveis. Porque é isso que o adversário promete. É isso que o inimigo das nossas vidas tem. Ele é mentiroso. E, acima de tudo, ele não é criativo. E eu odeio quem não é criativo. Eu odeio quem é enganador, quem gosta de rir dos outros. Eu odeio. O adversário das nossas almas, infelizmente, ele é assim. Ele não muda.
Ele não tem criatividade nenhuma. Ele engana as pessoas e faz maldade com as pessoas e ele repete as histórias. É a gente que não estuda. É a gente que não confia no nosso Deus. Se você não confia no seu Deus que te criou, rapaz, olha esse cabelo. Tem algum demônio por aí que já fez cabelo? Tem algum demônio que já criou um ser humano no útero de alguém? Tem algum demônio que já criou o rio, o mar, alguma coisa? Não tem. Não tem. Entendeu? Então eu não tenho outra alternativa. A minha alternativa é ficar bem quietinha, esperando. E eu não sei, né? Por que que eu entrei nessa fala, mas vamos continuar aqui, né? Ah, tá. O material. Ah, Graciele, mas o barro era mole. O barro era novinho. Foi naquela hora ali que ele começou a ser feito. E foi essa indagação que eu fiz. Eu falei assim, mas e se não for um barro mole? Novinho, ele é novinho, ele nem foi usado ainda. Ele foi feito uma coisa, não deu certo ali, não sei qual que foi o meu tiro também, que é só o oleiro que sabe. E aí ele fez outro, com o mesmo material, fez outro vaso. Mas e se não for um vasinho assim, novinho, assim, bonitinho, assim, obedientezinho, assim, tranquilozinho, assim? Deu um probleminha lá, mas rapidinho resolveu. Um probleminha. Um probleminha só, pouquinho. Se for um complicadinho, igual eu. Se for um vaso que já foi levado no forno, meu Deus, 17 minutos. Eu fico doidinha comigo quando eu começo a falar. Se for um vaso que já foi queimado, feito, caiu, quebrou. Foi até vendido já. Tem jeito? Nós vamos lidar com isso daí hoje. Se tem jeito. Porque aqui, ó, é muito duro, gente. Quando Deus pergunta, né, ô Israel, eu que sou o dono de você, eu não posso fazer o que eu quero, não? Aí eu já penso assim: se Deus faz essa pergunta, por que tem essas crianças? Se Deus faz essas perguntas, por que existem essas pessoas que são desobedientes, que não é desobediência, não. Que desobediência é normal. A Bíblia fala que nós, né, nascemos em desobediência, né? Agora eu esqueci o versículo, mas é em pecado, né? Em pecado, a coisa assim, nós nascemos, sei que lá, sei que lá. É, nós somos difíceis. O ser humano é uma raça complicada. Só que aqui não tá falando de desobediência. Aqui tá falando de gente que eu vou te falar, eu não tenho nem paciência de falar. Mas é gente que agride. É gente com Deus. Que ousadia é essa, meu povo? Misericórdia, minha mãe nunca me bateu. Nem minha mãe, nem meu pai. Mas minha mãe, ela só olhava pra minha cara assim, ó. Séria. Entendeu? Minha mãe minha mãe é professora. Extremamente educada. Extremamente. Eu falo pum até hoje que eu aprendi com ela. Não falo outra coisa. Eu falo pum. Fazer xixi. Fazer xixi, pum. Por causa que é as palavras certas. Ela ensina a gente. Certo assim, que eu digo assim, né? Mamãe, na minha casa, ninguém xinga ninguém. Burra? Você é burra? Nunca. Minha mãe não fala assim. Nunca falou com a gente que a gente era burro. A gente era maravilhoso. Nunca. Então, misericórdia. Ah, tá. E aí você vê um povo que se vira contra Deus. Um povo que tem peito. Que aqui nós estamos falando de gente que tem peito para poder peitar Deus, que é o criador de tudo. Aí, né? Eu pesquisei, né? Falei assim, mas
Se o barro não tá mole, se o barro não for mole mais, que existe, né? O que a gente faz? Deus deixou para lá? Deus não vai querer mais? Porque aqui ele fala, né? Posso eu, no momento em que eu falar contra uma nação que vai destruir, isso é o versículo 7. Aí o outro, se é tal nação que eu falar se converter. E no momento, 9, no momento em que eu falar de uma gente de um reino para edificar e para plantar, se eles fizeram mal diante dos teus olhos. Não, aqui não bem. Ah, se é tal nação contra a qual eu falar, no 8, se converter, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Pois é, mas esse já vendeu. Vendeu o vaso. O vaso já tá lá na casa do outro. E agora? O vaso quebra. Não tá mais fazendo a utilidade que Deus queria. Tá peitando Deus, se mandando, falando o que faz e acontece. Já era? Acabou? É o fim? É o fim? Não é não, nem. Aí eu tava pesquisando, né? Hoje sobre isso, sobre o que faz quando um vaso quebra, se não for mole. Aí tem aqui algumas utilidades, né? Aí tem aqui, ó, tritura para virar pó. Gente, a primeira vez que eu pesquisei, eu fiquei assustada. Falei, cara, é liquidificador. Quebrou ali, aí quebra em pequenos pedaços, que eu não tô falando em reconstruir, não, porque Deus, ele não faz nada com brecha, não. Vamos para esse lado, né? Então, nós vamos quebrar o oleiro, vai quebrar aquilo, não sei nem se é oleiro mais. Vai, qual é o profissional? Vai quebrar aquilo ali, aí vai botar no triturador para aquilo ali virar pó de novo, porque ele não pode mais ser usado, não tá mole. Não, usado não, ele não pode mais ser moldado, porque ele tá duro. Então ele tem que ser triturado para ele virar pó. Depois que ele virar pó, aí é que tem, ó. Você vai agregar ele cimento, água e areia. E ali você vai começar a mexer, aquilo ali vai virar, né? Um outro utensílio, talvez um outro vaso. Aquele vaso teve uma alteração. Aquele vaso teve uma modificação. A sua matéria precisou ser alterada. Ela precisou passar por um processo. E o mais interessante é que você continua na mão do oleiro, você continua sendo tratada, você continua. Ele não abandona, ele não te deixa porque você quebrou. Não é interessante? Isso acontece com a gente. Mais outra coisa aqui, ó. É, tem ainda a questão da drenagem. Não, a tritura é virar pó, a mistura é agregar outros materiais e a drenagem é pegar aqueles caquinhos, um monte de caquinho e usar para tipo peneira. Não é drenagem. Tipo assim, ó, você pode colocar dentro de um vaso, no fundo do vaso, para quando você jogar água não sair a areia, sai só a água. Aqui em casa a gente tem aquário, então você pode colocar também dentro no negócio. É porque eu não sei explicar direito, mas eu já vi. Né? O Ranieri fez uma na bomba, um lugar onde que a água passa e vai ficando limpa. E lá precisa de uma parte lá que tem que ser cascalho grosso. Então ele já não é mais vaso, mas ele ainda está tendo ali utilidade. E, e vai, são vários tipos de utilidade que tem nesse vaso, né? Até igual, na situação da tritura, quando ele é triturado, aí você pega esse pozinho para você poder fazer outro vaso. Pode ser. Aí você vai usando, né? Vai misturando, vai misturando, vai misturando, vai misturando. Aí chega uma época
que não tem mais, não dá mais para usar. Vai chegar uma época que não dá mais para usar. Vai chegar uma época que acabou a utilidade. E era isso que eu queria falar aqui hoje. Todos nós temos um período sobre essa terra. Todos nós temos uma validade. Nós fomos chamados, feitos, criados para uma coisa. Nós fomos criados para alguma coisa. Uns foram criados para ser vaso, outros foram criados, quebrou, mas aí teve um jeito de triturar, outro quebrou mole, consertou mole. Ou eu falo deu mesmo, mole. Aí quebrei mole, o moço me fez de novo, o oleiro me fez de novo. Aí fui vendida, cheguei lá, quebrei de novo, caí no chão, quebrei. Não, não quero, não quero. Comecei a espernear, não tô nem aí, não tô nem aí, quebrei de novo. Aí o oleiro vai lá, pega esse vaso, alguém, né? Pode ser oleiro ou não, me tritura, faz outro vaso, vou ser usado de novo. Ah, quebrei de novo. Pega esses cacos, pode ser usado para poder drenar várias coisas. Igual, azulejo, quebra os azulejos também, não tem? Por que que, desculpa. Aqui tá falando um negócio de usar. Dá para usar os cacos também para outras coisas, entendeu? Então, e aí? Qual é o dia que esse vaso aí não vai ter mais utilidade? E o dia que Deus vai se afastar, parar de usar? Qual o dia que Deus vai parar de usar esse vaso? O dia que não tiver mais utilidade. O dia que não tiver mais liga. O dia que esse pó for tão pouquinho que não dá mais. Isso aí não dá mais para misturar com nada, não. Aí isso daí não dá mais para usar, não. E aí vai parar. É só esse dia, nem. Mas até esse dia chegar, tem muita água para correr. Até esse dia chegar, tem muita coisa para acontecer. Não é o mal que pode tirar a gente das mãos de Deus, não. Não é o mal que pode dizer que a gente é isso, que a gente é aquilo, não. Só quem pode dizer quem você é Deus, porque Ele te criou. Você é filho dele. E se você é filho dele, fechou. Porque eu conheço pai e mãe e eu sou mãe. E tenho um esposo que é pai. E eu sei o que é amor de mãe e pai. Ah, mas tem mãe que eu tô falando de gente que presta. Ah, tem mãe, não interessa. Não tô falando de ninguém que não sei nem como que é ninguém. Tô falando de Graciele. Entendeu? E é isso que eu quero dizer pra você. E é isso que me move. O meu pai nunca foi mal pra mim. Meu pai me ama mais do que meu marido. Por quê, gente? O marido, ele tem preocupação. O marido, ele preocupa, né? Porque ele é o provedor. Agora é ele que tem que prover. Agora, o amor de um pai. Meu pai pega, gente. Agora ele não pega mais. Mas meu pai, quando eu chegava lá em casa, ele pegava o chinelo para me vestir. Porque meu pai falava que mulher não pode andar descalça. O chão é frio. Meu pai até hoje faz xarope para me tomar. Aqui na geladeira tem 2 potinhos e ele manda o xarope para mim. Quando eu vou lá, o xarope já tá pronto. O meu xarope tá pronto. Eu tenho 43 anos e na minha casa tem um xarope sendo preparado para mim até hoje. Como eu vou dizer que esse pai não presta? Como eu vou dizer que esse pai não presta? Agora, se um pai daqui da terra. 29 minutos, não posso falar mais do que isso, não. Ó, gente, qualquer coisa nós vamos pro YouTube. O que passar de 29 no Instagram só tá 30. Só entra 30 minutos. Inclusive, gente, me ajuda. Porque eu não posso fazer live no Instagram porque eu tenho poucos seguidores. Eu preciso de gente que curte isso daí. Pelo amor de Deus, me ajuda. Porque senão a gente fica assim. Qualquer coisa tem que ir pro YouTube, que só o YouTube aí, ó. 30 segundos, 70 segundos. Só. Oh, meu pai. 30 segundos. Só o YouTube que aceita depois de 30 minutos. Então, gente, é isso. O oleiro é maravilhoso. O oleiro é maravilhoso. Tá? Toda vez que eu via falar de vaso na mão do oleiro, eu ficava nervosa, ficava chateada. Ah, Israel, quebrou, pô.
Tive que fazer outro, que você coisou. Ele tá sempre com você ali, ó. Em todo momento. Quebrou, mas foi na mão dele. Quebrou, mas ele não tava nem. Ele nem reclamou. Que fosse outro, já ia falar com Jeremias. Aí, ó. Cheio de areia. Cheio de mato. Cheio de confusão. E vem pra cá. Querendo ainda ser vaso. Não. Ele nem falou com Jeremias nada. Por quê? Eu não sei, né? Na Bíblia não está escrito, mas tudo bem também. Deus faz, Jesus faz, Deus, Espírito Santo faz o que eles querem, né? Mas lá não estava escrito nada que Jeremias estava escondido, não. Pelo jeito, Jeremias estava ali olhando e o oleiro estava vendo ele. Não sei, né? Mas não fala, não. Que o oleiro estava reclamando com Jeremias nada do vaso, não. O vaso é feitura do oleiro. O vaso é a coisa mais linda que o oleiro já fez. E ó, peguei nojo. Peguei nojo. Entendeu? Não tenho peito de ferro, não sou fortuna, entendeu? Pelo contrário, tenho muito respeito pelas outras religiões, muito respeito mesmo. Sempre respeitei. Mas, ó, eu sou maravilhosa de Deus. Eu sou a coisa mais linda que Deus fez. Eu sou tudo certinho. Eu fui gerada. Eu fui criada, eu fui cuidada, eu fui amada. O meu pai me ama. O meu pai me ama. Gente, meu pai me ama muito. O meu pai me ama tanto. É até engraçado. Eu vou finalizar logo, já tem 31 minutos, né? O meu pai me ama tanto que quando eu era menor, quando eu era adolescente, eu ia pra igreja, né? Ele não ia, não. Aí quando eu voltava, né? Aí voltei e tal, é engraçado. Aí eu vou falar que eu sei que vocês são meus amigos. A gente tem que ter preocupação de estar, né? Eu sei que vocês são assim também, porque vocês são gente, nós somos gente, né? A gente tem que ter preocupação de falar, tem que ter preocupação de estar com gente que não gosta da gente. Mas gente que gosta da gente que respeita a gente não tem que ter. Tem que ser intimidade, né? Normal, né? Então, meu pai é tão engraçado, ele falava bem assim quando eu era adolescente. Se eu ficasse doente, cheguei em casa, né? Aí resfriei, ficava doente. Qualquer coisa que eu ficava, ele falava assim: ai, porque lá na igreja tem um monte de gente feio. Tem um monte de gente feia que fica olhando pra minha filha e minha filha fica com o olhado. Ele falava desse jeito. Né? E é isso, gente. Eu não sou cavalo, não. Eu tô com ranço. Não é à toa. Eu não gosto de gente mentiroso. Eu não gosto de gente falso. Eu não gosto de gente que se aproveita das pessoas. Tá? Vem com o negócio de, vou curar a depressão. Vai. Agora eles estão com esse negócio. Vão curar a depressão, vão curar a ansiedade. Eu sei, gente, eu sei. Também não vou negar, não. Eu sei que as igrejas, muitas pessoas, muitas igrejas não têm conseguido lidar com essa situação, né? Elas não têm uma palavra sábia. Eles lidam, mas eles não têm uma palavra sábia para lidar. Proíbe o psicólogo, mas não dão assistência. Porque o que, que adianta falar para mim que eu tô com demônio? O que, que adianta falar para mim que eu é demônio? Eles falam que é demônio, né? Que eu preciso de Deus, que eu tô longe de Deus. Como que eu tô longe de Deus? Tô dentro da igreja. Mas o que falta hoje em nosso meio não é cura. Não. Não é cura, é assistência que falta. E não é mentira. Porque eu não gosto de mentira. Não gosto de mentira. Não vem falando que vai curar ninguém de ansiedade, que vai curar ninguém de depressão, fazendo maldade. Como, gente? Como? Como que o lado das trevas vai curar alguém de ansiedade? Como que o lado das trevas vai curar alguém de depressão? Se a pessoa vai para lá fazer maldade com os outros. Deus, o mal vai te curar de depressão, o mal vai curar você de ansiedade, mas você tem que matar não sei quem, você tem que fazer não sei quem, você tem que sacrificar não sei quem, você tem que fazer não sei quem, tem que beber não sei quem, tem que comer não sei quem, tem que futucar não sei quem, não sei aonde.
Ai, Graciele, você é baixa, não é isso que acontece, não. Não é pra você, nem. Não acontece pra você que tá chegando aí agora. Você só tá vendo só a frente. Você não tá vendo o que que acontece lá nos ocultos. Porque tem gente que eu nem conheço que anda fazendo macumba pra mim. Gente que eu nem conheço que anda fazendo macumba pra destruir as famílias. Não é só pra mim, não. É pra muita gente. Entendeu? E é quem que faz isso? Não é você que você tá começando agora. Eu não gosto de mentira, não. Eu prefiro Deus que fala logo na cara, entendeu? Do que o mal que mente. Mas tá bom. Vamos deixar isso para outro assunto, né? E vamos orar agora. E eu quero finalizar minha fala com isso. Deus é o oleiro. Deus é o criador. Deus é o nosso pai. E ele só vai parar de te usar quando ele falar assim: pode descansar, minha nega, vem cá. Pode descansar, minha nega. Agora você já fez tudo o que você precisava ter feito. Vem pro descanso. Aí sim, ele vai parar de mexer, vai parar de insistir, vai porque já deu. Tá na hora de descansar. Vamos falar com ele? Pai, eu gostaria de ter feito essa oração com os meus irmãos lá dos 30 minutos. Lá do Instagram, do Facebook, mas não deu. Infelizmente, Senhor, eu te peço até uma intervenção nisso. Se for necessário, Senhor, que essas lives, meu Pai, aconteçam no Instagram, dá-nos condição, Senhor. Prepara as pessoas que vão curtir, Senhor. Que vão, Senhor, se inscrever. Preciso, Senhor, nessa situação. Intervém nessa causa. E agora, Pai, eu quero te pedir, por favor, querida, essa pessoa que se sente que para ela não dá mais, que acabou. Essa pessoa que acha que já fez tudo que não devia ter feito. Essa pessoa que se sente inútil. O Senhor é o meu Pai. O Senhor vê utilidade em mim. E eu sei que o Senhor vê utilidade nessa pessoa também. Porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor tem um lugar para cada um de nós. O Senhor nos ama de uma maneira sobrenatural. Eu sei disso. Porque o Senhor nunca me traiu. O Senhor nunca me desamparou. Nunca. Eu fiquei quietinha. Algumas coisas eu não tinha certeza. Melhor calar. Mas depois o Senhor me explicava. E eu quero te pedir por essa pessoa, segura, Senhor, nas nossas mãos, Pai. Segura, Pai, que nossas mãos, meu Deus, venham continuar, Senhor, sendo, meu Pai, seguradas pelo Senhor. Que essa pessoa venha ver hoje que há esperança, Deus. E a esperança é o Criador. É o Senhor, o único. O único. Por favor, Senhor, enxerga essa pessoa e nos enxerga, Pai. Continua tendo paciência conosco, Pai. Continua nos refazendo porque precisamos de Ti. Somos feitura Tua. Só o Senhor sabe de que material nós somos feitos. Senhor, se eu sou o cascalho, meu Pai, lá debaixo das plantas, obrigada. Senhor, se eu sou um vaso, meu Deus, obrigada. Senhor, eu não sei, Pai, que material que eu sou feita, Senhor. Eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe que material que nós somos feitos e cuida de nós. Toma, Senhor, tudo que se chama pelo nosso nome agora. Nossa casa, Senhor, nossos filhos, meu Pai, nossos animais, tudo que nos pertence. Repreenda toda a força das trevas, todo o mal que tenta, Senhor, contra as nossas vidas, que nos dá, Senhor, medo, que venha ser repreendida agora toda raiz, meu Pai, toda raiz, meu Pai, agora, Senhor, que entrou, meu Deus, nas pessoas. Toda raiz, Senhor. Eu não sei, meu Deus, o que o Senhor está fazendo, meu Pai. Mas eu posso ver, Senhor, uma raiz sendo retirada. E eu quero te pedir, Deus, que você venha concluir a tua obra. Se for raiz de amargura, Senhor, toda raiz de amargura, Senhor, venha ser lançada no mar do esquecimento, meu Pai. Toda mentira que Satanás plantou nesses corações, meu Deus, dizendo que o Senhor é mau, afastando as pessoas do Senhor, que vem agora, Senhor, partir em retirada.
Toda raiz, Senhor, de enfermidades, eu não sei aonde está essa raiz escura, que ela venha ser repreendida agora pela autoridade do Senhor. Toma células dos nossos corpos nas tuas mãos. Senhor, se o Senhor está curando alguém, meu Pai, nesse momento, meu Deus, eu não sei. Mas eu sei, Deus, que o Senhor pode ir até ossos e medulas, meu Deus. Eu sei que o Senhor pode entrar, Senhor, neste meio e aonde eu estiver agora, uma enfermidade, Senhor, de depressão, de ansiedade, uma mentira de Satanás, o Senhor pode ir até esta divisão, porque eu sei, Senhor, que essas doenças são espirituais, mas eu sei também, Senhor, que o que adoece o nosso corpo, meu Pai, são os nossos sentimentos. Então eu te peço que o Senhor tire, meu Pai. Entra, meu Pai, aonde está, Senhor, na alma dessa pessoa, Senhor, o rancor, a mágoa, e cura pela autoridade do Senhor. E toda mentira de Satanás possa partir em retirada. Toda mentira do nosso arco inimigo venha partir em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Até mais. Beijo.